Salmo de número 42, versículo de número 11. Amém. Glória a Jesus. Há uma presença de Deus aqui, querido. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai impactar vidas aqui nessa noite. Eu tenho a plena convicção que Deus vai fazer algo de sobrenatural na noite de hoje. Eu quero profetizar que ninguém vai sair daqui, aleluia, sem ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então já fala com seu irmão, não fique desatento aí. Aleluia. Salmo de número 42, versículo 11. Quem encontrou, diga um amém bem forte. Amém. Quem não encontrou, diga espera um pouquinho, pastor. Aleluia, igreja boa de Bíblia. Quem está sem Bíblia, cola do lado aí de alguém que está com a Bíblia, querido. Salmo de número 42, o versículo de número 11. Glória a Deus. Vai dizer assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação minha. Face, ó meu Deus. Porque estás abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Coloque a sua Bíblia no seu assento. Feche os teus olhos. É só a Bíblia, querido. Feche os olhos. Você que pode ficar de pé, sentado mesmo. Eu quero orar com você. Nessa oração eu queria que você convidasse o Espírito Santo para trazer algo novo dentro de você, para fazer uma vez mais. Foi ministrado muito aqui sobre a primeira essência, sobre o primeiro amor, querido, sobre uma igreja separada. Então eu quero ativar isso dentro de você, através da sua oração e através da fé. Pai, nós queremos adorar e bendizer o teu santo e precioso nome. Queremos te pedir, amigo Espírito Santo, que o Senhor venha fazer morada, meu Pai, em cada vida aqui nessa noite. Pai, nós estamos aqui para adorar e bendizer ao Senhor, Pai. A nossa adoração aqui é exclusiva para Ti. O nosso louvor aqui é exclusivo para o Senhor. Nós queremos desde já te pedir, Pai amado, Pai querido, toma o Teu lugar de honra, toma o Teu lugar de destaque, pois aqui quem brilha é Jesus, quem é adorado é Jesus, quem é exaltado é Jesus, o dono da igreja é Jesus, o Senhor da igreja é Jesus, e quem vai buscar uma igreja santa e adornada é Jesus Cristo. E a Ti nós adoramos, a Ti nós bendizemos, Pai, e a Ti nós te pedimos, fica bem à vontade em nosso meio, tenha liberdade em nosso meio, flui em nós e através de nós. Amigo Espírito Santo, fica bem à vontade. Nós te convidamos e te pedimos, toma o teu lugar de honra em meu coração, toma o teu lugar de honra na minha vida, toma o teu lugar de destaque na minha vida, Pai. Que nada venha tomar o teu lugar em mim, que nada venha, meu Pai, usurpar, querer tomar o lugar daquilo que é do Senhor. Que nós venhamos ser exclusividades Tuas, Senhor. Espírito Santo, fica bem à vontade em nosso meio, fala conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Querido Deus, tem algo forte nessa noite para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Deus, Ele tem algo poderoso para derramar sobre mim e sobre você na noite de hoje. O Senhor, Ele ministrou uma palavra poderosa ao meu coração acerca do Espírito Santo. Eu comecei a entender algo profundo e algo poderoso, querido. Quando algo está me incomodando, algo está me perturbando, eu começo a deixar de lado a pessoa santa e bendita do Espírito Santo de Deus.
Então eu quero que você preste bem atenção naquilo que o Senhor, Ele quer revelar ao meu e ao seu coração nessa noite. Eu peço com temor e tremor ao Senhor, que Ele possa liberar pelo menos 30% daquilo que Ele começou a queimar no meu coração. Aleluia. Olha para o seu irmão, fala para ele: irmão, não, mas cutuca ele aí, querido. Irmão, não me atrapalha, não me incomoda agora. Esse momento, pelo menos a metade está entendendo, é meu e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Ele. Glória a Deus. Queridos, o Senhor ministrou uma palavra poderosa ao meu coração na manhã de hoje. Hoje pela manhã eu pude participar de um culto ali, ao qual o Espírito Santo, Ele resolveu descer na casa, e Ele resolveu nos impactar com uma glória tremenda e sobrenatural. Estive pela manhã com meu filho Henrique ali no culto em Contagem, e o que o Espírito Santo resolveu fazer conosco foi algo novo. Mas olha que coisa tremenda, pastor, como algo novo ao qual eu já tinha vivido e experimentado, Ronald. E olha que coisa tremenda, e eu comecei a entender que o Espírito Santo, Ele começa a clamar dentro da igreja, para que nós voltemos a entender aquilo que Ele quer fazer no meio de nós. E a palavra que ardeu em meu coração, eu não sou de dar tema à palavra, a mensagem não, mas o Espírito Santo me visitou nessa tarde e falou: olha, voltando a viver na essência do Espírito Santo de Deus. Aí eu comecei a entender algo poderoso através da Bíblia Sagrada. A Bíblia começa a nos revelar algo tremendo, algo poderoso acerca da pessoa santa e bendita do nosso Senhor Jesus. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E olha que coisa tremenda, a Bíblia vai continuar dizendo que Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Só que olha que coisa tremenda, agora no versículo de número 14 de João 1, a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa poderosa da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que esse Verbo, Jesus, Ele se fez carne e Ele habitou no meio de nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Agora a Bíblia vai... O Verbo habitou no meio de nós. Jesus, Ele veio, Ele se manifestou como um homem para viver e experimentar todas as dores. Isaías vai dizer lá atrás que Ele foi homem de dores, experimentado em trabalho. Ele viveu tudo, Ele sofreu tudo. Então eu preciso abrir um parênteses aqui antes de entrar naquilo que Jesus ministrou no meu coração. Para de reclamar de problema, de dificuldade, porque o meu Jesus, o seu Jesus, Ele suportou tudo que você hoje não suporta nem a metade. Para de reclamar de uma dor de barriga, de uma dor de dente, de uma dor de cabeça. Isso tem roubado o nosso tempo com Deus. Aleluia! Tudo hoje nos tira daquele tempo de intimidade com Deus. Pastor, mas nós estamos vivendo coisas novas, eu estou experimentando coisas novas. O apóstolo Valdir Reis falou uma frase hoje que mexeu muito com o meu coração, acerca de maturidade espiritual. Ele falou algo, eu guardei aquilo no meu coração. A nossa maturidade não pode nos roubar do local de intimidade nunca. A minha maturidade como cristão, quanto mais eu leio, mais eu aprendo, mais eu vivo, mais eu recebo de Deus, eu começo a amadurecer, Ronald. Só que isso não pode me roubar do local de intimidade. Sabe quando você começou lá atrás, aquele cantinho de oração, aquele espaço no monte, aquele tempo que você tirava, era só você, o Espírito Santo de Deus. Deus quer nos levar de volta para esse tempo de comunhão com Ele. Só que esse tempo, eu preciso dizer, é um tempo que tem que ser exclusivo dEle. Aí eu preciso perguntar, será que eu e você, nós temos tirado esse tempo de exclusividade com o Espírito Santo? Não, pastor, mas é tanta prova, tanta dificuldade, tanta luta. Isaías fala que ele foi experimentado, e nós somos experimentados em coisas pequenas
e muitas das vezes questionamos a Deus, reclamamos, dizendo: Senhor, o Senhor está onde? Escuta isso, Deus nunca vai permitir que você entre em nenhuma prova, nenhuma luta, sem antes Ele te alertar e preparar a tua vida. Não, você não entendeu. Se algo vai acontecer, o Espírito Santo vai te visitar, vai dizer: prepara, ora, consagra, jejua, vai para o teu ambiente secreto, vai para o teu cantinho de oração, porque algo está por vir. Jesus nunca vai permitir que você entre em um momento de guerra sem antes te alertar. Alertar para quê, pastor? Para eu entrar para o meu secreto de oração, para o meu secreto de comunhão, para um ambiente de glória e de guerra. Para quê, pastor? Para me preparar espiritualmente. Quinta-feira, quem esteve aqui viu o que Jesus fez aqui nesse ambiente. E o Senhor me revelou uma palavra tremenda e poderosa. Eu falei: muito obrigado, Jesus. O Senhor está cuidando de tudo. E aquilo que o Senhor me visitou ali, eu entendi. Deus falou: olha, tem algo para acontecer, vai fechar, vai encerrar um ciclo, mas eu estou te trazendo para a mesa da comunhão para cuidar de ti. Eu falei: aleluia. E na madrugada, indo no trabalho, eu falei: Luiz, se prepara, acabou o ciclo aqui na empresa. Ele falou: pastor, não estou entendendo. Eu falei: Luiz, vai acabar, vai fechar. Como assim? Deus falou comigo no meu interior. É Deus falando: prepara-se, a porta fecha, eu cuido. Deus nunca vai permitir o vento soprar sem antes dizer: eu estou cuidando de tudo. O vento vai soprar, Deus está dizendo: olha, Ronald, prepara, vai soprar um vento, vai ter afronta, só vai para o teu canto de intimidade, continua orando, continua pagando preço. Sabe por quê? Quando vir, eu vou estar lá primeiro. Aleluia. A gente gosta de dizer, porque a Bíblia assim narra, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados na fornalha ardente, a Bíblia vai dizer que quando o rei vê, ele vai ver um quarto homem. A ótica humana é essa, é o quarto que estava ali. Só que na ótica divina e celestial, ele nunca foi o quarto, ele foi o primeiro. É Deus dizendo para mim e para você: vai entrar num ambiente de guerra, eu vou estar lá te esperando. Tu nunca vai entrar num ambiente de guerra sem antes o Senhor estar lá dizendo: pode vir, aqui você vai suportar, aqui você vai aguentar. Deus sempre vai te alertar. Fui trabalhando aqui, falei: Luiz, na ceia, se prepara. Como assim, pastor? Vai acabar. Falei, Luiz? Falei ou não falei? Vai acabar, vai encerrar. Chega lá do nada, olha, não tem carga, não tem nada, sem saber o que aconteceu. Eu falei: Luiz, prepara, mas Deus está no controle. Uma paz tomou conta do meu coração. Vamos tomar um café, passa mais tarde uma ligação. Olha, não tem hoje nem amanhã. Sexta-feira à tarde, reunião. Falei: Davis, está acontecendo isso e isso. Falei: filha, fica tranquilo, Jesus já me falou. Como assim? Ele já me revelou. Deus nunca vai te pegar desprevenido. Perdão, a prova nunca vai te pegar desprevenido, porque Deus antes Ele vai te preparar. Deixa eu voltar aqui. A Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne e Ele habitou no meio de nós. Para quê, pastor? Para viver tudo, suportar tudo, entender todas as dores que eu ia ter que passar. Jesus, Ele foi moldado, aperfeiçoado, querido, em tudo, porque Jesus, Ele sofreu luta, Jesus, Ele sofreu perseguição, Jesus, Ele sofreu calúnia, Jesus, Ele foi traído, Jesus, Ele foi perseguido. Tem mais alguma coisa que você sofre aí que Jesus nunca sofreu? Não. Ele veio, se fez como um de nós. Para quê? Para entender toda a dor que de repente hoje eu e você ia estarmos questionando diante dele. A Bíblia vai dizer que Jesus ia crescendo, Jesus ia amadurecendo, e agora vai chegar um determinado momento. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 3, verso 11, a Bíblia vai dizer que João Batista pregando a mensagem lá no deserto, anunciando a mensagem no deserto. No verso de número 11 de Mateus 3, a Bíblia vai dizer, João pregando, anunciando, vai dizer: olha, eu estou batizando aqui para o arrependimento, eu estou batizando com água para o arrependimento, para transformação e mudança de vida. Mas deixa eu dizer, eu gosto muito desse texto. Está vindo um aí, Ronald, que ele é antes de mim, mas também é depois de mim, e eu não sou digno nem de abaixar e desatar a sandália dos vossos pés, e ele sim vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Aí foi liberada uma promessa para a igreja, aí foi liberada uma promessa. Que promessa é essa, pastor? A descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus, ele é batizado, a presença de Deus desce sobre a vida do nosso Senhor. Agora Jesus começa a pregar as boas novas, Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar, Jesus começa a tirar pessoas do cativeiro, e a palavra vai dizer que a fama do nosso Senhor, ela percorria por toda a terra.
Jesus, por onde ele passava, algo diferente tinha que acontecer. Quando nós pegamos detalhadamente cada evangelho ao qual a Bíblia vai deixar para mim, para você ler, nós vemos que por onde o nosso Senhor passava, ele deixava coisas, um rastro de cura e de milagre, mas também um rastro de compaixão, amor, graça e misericórdia. O intuito de Jesus nunca foi descer, Henrique, somente para curar, para libertar, não. O intuito maior, através do plano divino de Deus, foi a graça manifesta, porque lá atrás o homem perdeu o direito, agora Jesus ele veio para religar, para trazer de volta aquilo que de repente o inimigo achou que tinha acabado, que tinha destruído. Aleluia. Jesus ele continua pregando, anunciando as boas novas do reino. Jesus chama para si, separa para si os discípulos e agora começa a instruir, a dar ensinamentos. Para quê? Para que daqui a pouco eles venham ser também, como o próprio Jesus foi aqui na terra, um discipulador, um ensinador, alguém que ia instruir, alguém que ia operar maravilhas, assim como o nosso Senhor Jesus ele operou. Mas olha que coisa tremenda. Agora chegando no evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1, um texto que nós amamos muito. A Bíblia vai dizer no verso 1 de 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou, mas eu vou voltar. Aí eu encontrei duas promessas tremendas nesse capítulo 14 de João. Que promessas são essas, pastor? A primeira promessa de uma nova Canaã celestial, a primeira promessa de uma morada que já está reservada para mim e para você que crê no arrebatamento da igreja de Cristo, que crê na volta do leão da tribo de Judá. A segunda promessa é essa que João lá atrás deixou evidenciada no capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo de número 11. Jesus ele continua ministrando, Jesus ele continua ensinando. Agora no versículo 15 de João 14, ele vai dizer: se me amais, tem condição para a promessa. Você acha que você vai viver o sobrenatural de qualquer maneira? Olha para o seu irmão, não fala nada não, só faz assim, quer viver milagre, eu vou dizer, mas não quer tirar um tempo de comunhão e intimidade, quer viver o sobrenatural, mas acha que 2 horas de culto é muito. 2 horas de culto não é nada perante aquilo que está proposto para mim e para você. Quem acha isso muito não está preparado para o céu. Por quê, pastor? Lá vai ser 24 horas de adoração, lá vai ser santo, santo, santo. Se cansar, peraí, Henrique, deixa eu sair um pouquinho, vai lá, continua, e nós vamos continuar santo, 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 santo. Cansei, vem cá, Luiz, continua adorando. Santo, não vai ter interrupção na adoração do nosso Deus. Isso é só para quem sonha com arrebatamento e para morar no céu. Jesus ele continua ensinando e ministrando. Ele vai dizer: olha, se me amais, tem condição para viver, vírgula, guardais os meus mandamentos. Primeiro, eu tenho que amar a Ele sobre todas as coisas, acima de tudo. Segundo, eu preciso guardar os mandamentos ao qual essa palavra vai mandar eu guardar. E depois ele vai continuar dizendo: aí é Jesus entra, gente. Se eu guardar isso, se eu amar de verdade, Jesus ele entra na cena e vai dizer: eu rogarei ao Pai, Ele vai dar a vocês o Consolador, para que esteja convosco para sempre. Que essa presença com você continuamente na sua vida. Ame a Ele de todo o teu coração e guarda todo o preceito, todo o mandamento que essa palavra vai mandar eu guardar. E Ele vai continuar dizendo: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará convosco. Ele vai continuar dizendo: não deixarei órfãos, virei outra vez para vós. Promessa linda de Jesus para mim e para você.
a promessa de uma nova morada celestial, e agora a promessa da descida do Espírito Santo de Deus. Agora começa a imaginar, Ronald, você andando com Jesus, vendo Jesus liberar essas palavras, vendo Jesus pregar e ministrar de uma maneira gloriosa e poderosa. Só que a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que estava escrito teria que se cumprir na vida de Jesus. Todos os planos que Deus já tinha preparado iam se concretizar na vida do nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que chegando próximo ali da Páscoa, o que Jesus faz? Ele manda preparar um ambiente. Olha, arruma uma casa, a Páscoa está aí, nós vamos celebrar, nós vamos cear juntos, nós vamos comer juntos. Aí eu começo a entender uma revelação tremenda da parte de Deus. Quando Jesus ele se assenta à mesa, o Senhor começa a revelar coisas poderosas. Quando ele se assenta à mesa, ele parte o pão, ele vai dizer: olha, dentre vós tem um que vai me trair, tem um aqui que vai me trair. Aí eu comecei a uma vez tentar imaginar a cena, você assentado à mesa com Jesus, lado a lado com Jesus, e ouvindo um mestre: olha, tem um aqui que vai me trair. Aí eu começo a imaginar de repente o coração de quem andava com ele, o coração de Pedro, o coração de João, ao qual lá na frente ele vai dizer que o discípulo ao quem Jesus amava reclinava a cabeça no peito, no ombro de Jesus quando Jesus falava. Aí eu começo a entender que a mesa revela caráter. Sentar à mesa com Jesus cura, glória, cura. Só que sentar à mesa com ele também, Josué, vai revelar o meu caráter de cristão de verdade. Nada vai ficar em oculto quando eu me assento à mesa com Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus solta isso, e quem está ali fica tremendamente de repente impactado, com a alma amargurada para ele, vai dizer: Senhor, sou eu creio. A Bíblia não vai mencionar detalhadamente, mas eu creio, cabeça de pregador é doida, que um por um vai perguntar: Senhor, sou eu? Será que sou eu? Judas vai perguntar: sou eu, Senhor? O que Jesus vai dizer? Tu está dizendo. Esse mesmo Jesus que veio para manifestar a glória, agora a Bíblia vai dizer que esse mesmo Jesus, ele é traído, esse mesmo Jesus é entregue, esse mesmo Jesus é julgado, e esse mesmo Jesus é sentenciado a uma morte que ele não merecia. Só que morte essa de cruz, que o nosso Cristo não merecia, já estava determinado para ele viver. Por quê, pastor? Por minha causa e por sua causa, por os meus pecados. Foram os meus pecados e os seus pecados que levaram Jesus para a cruz do Calvário. Para de hipocrisia e dizer: não foi o pecado da geração passada, foi o pecado de Adão e de Eva. Não, foi o meu pecado. Coloca o dedinho de profeta no peito e fala assim: foi o meu pecado que levou Jesus para a cruz. Foi o meu erro, o meu pecado que levou o meu Jesus para a cruz. A gente enche a boca para pregar e crucificar os que andaram com ele, mas de repente, se você estivesse naquele período, ou você negaria, ou você trairia, ou você de repente queria apedrejar o nosso Senhor Jesus. Você viveu depois da graça, aí fica fácil. Jesus, ele foi agora sentenciado pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus, ele foi entregue, traído, julgado, sem nenhuma culpa, e agora sentenciado. Jesus, ele passa todo aquele processo doloroso. Jesus, ele enfrenta toda aquela via dolorosa. Jesus agora vai enfrentar aquela cruz. Nós conhecemos muito bem o texto. Jesus, ele é entregue, e a Bíblia vai dizer que quando ele está ali, isso é lindo demais de Jesus, porque a morte nunca poderia ter vencido Jesus, a cruz nunca poderia ter vencido Jesus. Jesus já começou a vencer desde o início, quando ele se dispôs a sair, se despiu. A Bíblia vai dizer que ele se despiu do seu trono de glória e veio para a terra. Em momento algum ele usurpou a querer ser igual a Deus ou tomar o trono de Deus. Ele entendia o seu lugar de filho. Deixa eu te perguntar, antes de entrar onde eu quero pregar: será que você entende o seu lugar de filho no reino? Será que eu e você temos entendido ou vivido o lugar de filho no reino de Deus?
Jesus agora ele é entregue. A Bíblia vai dizer que no alto daquela cruz, sofrendo, machucado, tinha sido espancado. A Bíblia diz que lá no alto a morte não poderia vencer. Aí eu começo a conjecturar e começar a imaginar, Ronald, o espírito da morte olhando lá de cima: não, vou pegar, mas as potestades dizendo: aí não dá para tocar, nós não temos o poder sobre ele. A Bíblia não diz, mas eu começo a imaginar. Só que vai chegar um determinado momento que Jesus vai dizer: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus ele se entrega à morte por mim e por você. E naquele determinado momento a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de cima até abaixo, cumprindo algo para mim e para você: o livre acesso a ele. O intermediador, ele se entregou por mim e por você, através do sacrifício de cruz de Calvário, sangue derramado. Deixa eu correr. Agora, quando nós começamos a ler os textos, ao qual a Bíblia vai dizer em João, a partir do verso capítulo 20 e 21, Lucas capítulo 24, Mateus a partir do capítulo 28, nós começamos a ver algo tremendo da parte do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, versículo de número 21, foi cantado aqui e ministrado de uma maneira tremenda. No primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. Maria vai puxar: vamos levar mirra, vamos levar essência para quê? Betume para quê? Para passar no corpo do nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que elas separaram especiarias para levar até o sepulcro. E olha que coisa tremenda. Em um determinado evangelho a Bíblia vai dizer, elas comentando entre si, dizendo: olha, a pedra é pesada demais, como a gente vai arredar a pedra? É muito pesada. Indo só as mulheres para estar ali betumando o corpo do nosso Senhor Jesus com aquelas especiarias. Só que olha que coisa tremenda e coisa poderosa da parte do nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando elas se aproximam do sepulcro, capítulo 24, versículo de número 2 de Lucas, a Bíblia vai dizer que elas acharam a pedra removida. Isso é lindo demais. Eu estou indo, Ronald, com uma visão. Que visão é essa? Um encontro com Jesus morto. Deixa eu abrir um parêntese. E tem uma geração de hoje, eu vou dizer assim, me desculpe a expressão, mas ainda vai para a igreja para encontrar um Jesus morto. Eu não estou falando de religião, não, eu estou falando de pessoas. Tem hora que a gente vai para um culto como esse, achamos que vamos encontrar com Jesus ali, Ronald, morto. Mas deixa eu te dizer, ele ressuscitou. O seu Cristo, o meu Cristo, ele está vivo. E a cena que elas vão se deparar era: a porta, a pedra foi removida. Agora eu começo a imaginar o espanto. Se a pedra foi removida, alguma coisa aconteceu. A Bíblia não diz, mas eu começo a imaginar: peraí, será que roubaram o corpo do nosso mestre? Será que saquearam, levaram ele daqui? Só que a palavra vai dizer que quando elas se aproximam, entram, elas vão ver o anjo. E foi cantado aqui, ministrado: ei mulher, porque vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Porque vocês vão no lugar de luto, de tristeza, de morte, procurar alguém que já está vivo? Peraí, foi pregado lá atrás, foi ensinado, era necessário que ele morresse, mas ele deixou escrito, ele falou para vocês ao terceiro dia. A nossa geração hoje precisa lembrar desse terceiro dia. Ele ressuscitou. Tem uma geração que ainda está presa na cruz. Fala para o seu irmão: Jesus já desceu da cruz. E tem outra geração que ainda acha que Jesus está no sepulcro. O sepulcro está vazio, ele não está mais lá. A Bíblia vai dizer que aquele ser está ali orientando para algo que já tinha acontecido. Ronald, olha que coisa tremenda. Aquele anjo não está ali para ministrar algo, não. Aquele anjo está ali com uma mensagem: não procura entre os mortos aquele quem está vivo. Agora a Bíblia vai dizer que o Cristo ressurreto, ele vai começar a se manifestar
apresentar-se aos discípulos. E quando nós lemos esse texto, nós conhecemos muito bem, deixa eu correr aqui, nós ficamos maravilhados, porque a Bíblia vai dizer que por onde ele passava após a ressurreição, eu creio que o espanto era muito grande. Quando ele começa a se apresentar a Maria Madalena, ele se apresenta a Pedro, ele se apresenta a João, porque a Bíblia vai dizer que quando Maria Madalena e Maria volta correndo, dizendo: olha, ele não está mais lá. O que a Bíblia vai dizer? Pedro, ele começa a correr. João, ele relata: olha, o discípulo a quem ele amava mais começa a correr mais. E a Bíblia diz que quando eles também chegam diante do sepulcro, o sepulcro está vazio. João, ele para e não entra, porque medo, de repente temor, não sei, mas Pedro, ele já vai entrando. Falou: realmente ele não está. E eu vou dizer de novo, o Senhor está me incomodando: para de procurar e adorar um Cristo morto. Essa geração precisa ouvir isso, porque ele não está mais lá. Ele não está mais lá. E a Bíblia diz que quando ele começa a aparecer, a se manifestar, pessoas começavam a entender agora que o propósito do Evangelho do Reino estava sobre a vida deles. Jesus, ele continua aparecendo, ministrando, e a promessa do Espírito Santo, pastor, segura bem aí, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 35, a Bíblia vai dizer que 2 homens voltavam tristes de Jerusalém. Por quê? Decepcionados. Por quê, pastor? O Cristo havia morrido, o profeta deles havia morrido. De repente o plano de vingança contra Israel, contra a nação, tinha morrido. E Jesus, ele vai se manifestar a caminho de Emaús. Ele vai se apresentar aqueles 2 homens. E é tão interessante que quando a Bíblia vai dizer que eles vão andando, vão caminhando, vão indagando, Jesus, ele se apresenta. Ele começa a ouvir. E é tão interessante que esse Jesus, ele nos ensina até a pregar. Ele não chega dando para cá e vai dizer: peraí, por que vocês estão falando isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, o nome daqueles homens é Cleófas. E quando eu fui estudar, uma das traduções vai dizer, se não me engano, foi-se a glória de Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele começa a ouvir, vai dizer: por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Peraí, eles vão parar. Peraí, você está andando aonde? Sabe que você só está passeando? Você é só um peregrino? Você não sabe das notícias de Israel? Você não viu no grupo de WhatsApp? Não, ele morreu. Aquele que veio para salvar, o grande profeta, fez maravilhas, curou, libertou, restaurou, ressuscitou vidas, ele morreu. E é tão interessante que Jesus deixa eles falar. Eles falam, e vai chegar um determinado momento que Jesus começa a se expressar de uma maneira diferente. E quando chega na entrada da cidade, a Bíblia vai dizer que já estava tarde. E eles vão dizer: não, vem, entra para casa, já está tarde já, fica mais um pouquinho. Eu comecei a ler nessa palavra, a lembrar daquela canção que a gente cantava antigamente: fica, Senhor, já se faz tarde. Eles vão chamar Jesus para dentro. E é tão interessante que quando Jesus entra, a primeira coisa que eles vão fazer é o que, Ronald? Mesa. Eu comecei a entender que mesa é lugar de cura, mesa é lugar de revelar caráter, mas mesa também é lugar de comunhão, de abrir uma visão espiritual, que de repente a nossa visão está travada, cheia de escamas. A Bíblia vai dizer que quando Jesus pega o pão, ele dá graça, ele parte, o que acontece? Imediatamente os olhos deles se abrem. Imediatamente os olhos deles se abrem. E a partir daquele momento Jesus, ele sobe. E a partir do verso 36 a Bíblia diz que aqueles discípulos, aqueles 2 homens, eles vão correr até onde estavam reunidos os discípulos. Aí Jesus, ele continua aparecendo, ele continua ministrando e ele continua ensinando. Até quem duvidava teve que ver a manifestação agora do Cristo ressurreto. Eu vejo uma promessa para mim e para a sua vida tremenda, que tem que ser evidenciada e falada. A Bíblia vai dizer que Tomé duvidou. Por que não? Se eu não ver, se eu não tocar na mão, se eu não tocar do lado nas feridas, eu não acredito. A Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta, vai dizer: vem cá, Tomé, toca aqui, toca aqui. Tu não crê não, Tomé, você tem que ver para crer. E Jesus vai dizer: bem-aventurados são os que não viram, mas que creram.
E nós fazemos parte desses bem-aventurados. Nós não vimos Ele face a face humanamente ainda, mas nós vamos ver daquele grande dia, quando Ele voltar para me buscar e para te buscar. Deixa eu correr aqui. E no versículo de número 20 de João, versículo de número 19, a Bíblia vai dizer que chegada a tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, estando fechado as portas daquele lugar, a Bíblia diz que os discípulos, eles se escondem, e aonde eles estavam, eles fechavam as portas. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus pôs-se no meio dele, e disse ali no versículo 19 de João 20: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, o lado, e os discípulos se alegrarem ao verem o Senhor. Verso 21 de João 20, ele vai dizer: disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. A promessa começando agora a ser evidenciada, a promessa agora começando a ser manifestada por intermédio da vida dos discípulos. Promessa essa que lá na frente Lucas vai relatar em Atos capítulo de número 1, versículo 3, ele vai dizer: aos quais também depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo vista por eles um período de 40 dias. Esse período de 40 dias que Jesus teve pós-ressurreição foi para ministrar e falar a respeito do reino. E no versículo 4 de Atos 1, ele vai dizer que certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes uma ordenança: não ausentai-vos de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, ao qual de mim ouvistes. Verso 5, ele continua dizendo: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. E no versículo de número 8 ele vai dizer: no entanto recebereis o poder que há de descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus, e serei minhas testemunhas. Essa promessa vai se evidenciar, a promessa vai se cumprir, mas eu preciso ser testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria. Aí eu comecei a ser ministrado de uma maneira tremenda pelo Espírito Santo de Deus, aonde eu queria começar a pregar. Mas fica só na introdução sobre o Espírito Santo nas nossas vidas no dia de hoje. O que eu e você temos feito com essa presença ao qual foi liberada lá atrás? O que eu e você temos feito com essa doce presença, que lá em Atos 2, após eles esperarem a promessa, Atos 2 vai dizer que de repente veio um vento enviamente impetuoso e encheu todo o ambiente. A promessa se cumpriu, e a promessa ela está sendo vivenciada nos dias de hoje. Só que o Espírito Santo começou a me confrontar no dia de hoje. O que eu tenho feito com essa essência, o que eu tenho feito com essa presença? Porque lá na frente Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 16: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Aí a gente se alegra dizendo: não, pastor, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só que ele vai continuar dizendo: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Aí se eu comecei a me indagar, eu comecei a questionar. Falei: Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer falar através dessa palavra? Como as pessoas podem destruir o meu templo? Ele falou: filho, presta atenção, o que está acontecendo nessa geração de hoje? Os próprios cristãos estão destruindo seus próprios templos, estão se entregando à vaidade, estão se entregando a coisas do mundo. Não é sobre terceiros que estão destruindo o meu templo, é sobre uma geração que não se preocupa em enxergar que eu ainda habito dentro delas. É sobre uma geração que não compreende que a minha presença ainda está aí dentro. É uma geração que ainda não se preocupa e não se enxerga a necessidade de a gente se separar mais e se santificar mais. Será que eu e você temos zelado pelo templo do Espírito Santo de Deus?
não é o templo físico, não. É o templo do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele traz essa revelação tremenda. E aquilo começou a impactar o meu coração, e Deus foi falando comigo. Aí eu entendi lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe para que Deus depositou esse Espírito Santo dentro de você? Para você suportar, Ronald, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus, para você aguentar firme até a volta do nosso Senhor Jesus. Aí eu preciso perguntar mais uma vez: o que nós temos feito com essa presença? O que nós temos feito com essa doce presença do Espírito Santo de Deus? A promessa foi cumprida lá atrás. Jesus se entregou para que tudo acontecesse. O Espírito Santo desceu, Ele habita em nós e no meio de nós. Mas uma promessa se cumpriu. Que promessa, pastor? Lá em João 14 Ele falou que não ia nos deixar órfãos. Você não é órfão, você tem um Espírito Santo de Deus em você. Entenda essa prova, essa luta. Você não está sozinho. Você tem esse fogo consumidor do Espírito Santo queimando dentro de você, ardendo dentro de você. E eu preciso perguntar: o que você tem feito com essa presença? Eu preciso liberar algo que Jesus falou comigo de manhã. Ele falou: filho, você precisa voltar lá atrás. Você precisa voltar lá atrás, quando você orava mais. Sabe o que Ele falou? Quando você me amava mais. Ai, calamanagem. Pastor, eu amo Ele, ama nada. Jesus falou comigo: você precisa me amar mais. Você precisa me buscar mais. Você precisa me adorar mais. Deus, você precisa entender mais os meus preceitos sobre a tua vida. Você precisa experimentar mais da minha graça e do meu amor. Deus está nos levando àquele tempo de busca, de dependência do Espírito Santo, e a gente não está entendendo. Tem portas que estão se fechando na minha e na sua vida. É Deus fazendo você abrir os seus olhos espirituais e entender o que está acontecendo. Tem hora que Deus realmente precisa nos ferir para a gente entender. Tem hora que a gente está sendo carnal demais no ambiente espiritual, e tem hora que a gente está sendo espiritual demais aonde tem que ter posicionamento de homem, de mulher. Deus, Ele quer soprar algo novo sobre a mim e sobre a sua vida. Só que o que Jesus falou no meu coração, que Ele não vai derramar em quem não está disposto a viver de verdade para Ele. Foi liberada uma palavra hoje de manhã, eu guardei aquela palavra. O pastor Antônio Silvio falou algo interessante. A partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, isso foi profético. A vida é dele. Fala para Ele que você não quer a sua vida de volta. Eu vou dizer, Senhor, tem hora que a gente entrega a vida para Jesus, dizendo: Senhor, isso aqui eu preciso continuar praticando, eu preciso fazer, eu preciso continuar. Se você um dia entregou a sua vida para Ele, fala para Ele: eu sou exclusivo do Senhor, eu quero ser exclusividade sua, Senhor Jesus. O que nós temos feito com essa presença, querido? A Bíblia vai dizer que os discípulos oram, eles pagam um preço, eles perseveram na oração. Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de orar. Feche os teus olhos. Eu queria você que é batizado com o Espírito Santo lembrasse o período que você teve que orar para receber esse batismo. Você lembra? Você consegue lembrar? Lembra aí quanto tempo você pagou o preço, quanto tempo você orou para ser selado com o Espírito Santo. Aí agora a gente foi selado, é cheio do Espírito Santo, quer viver de qualquer maneira. Isso não pode ser uma rotina na minha, na sua vida, não, querido. Isso não pode ser costumeiro na minha, na sua vida, não. Isso tem que ser novidade todos os dias, algo novo da parte do Senhor. Ei, Jesus,
Será que eu estou buscando algo novo da parte do Senhor todos os dias? Ou será que aquilo que eu busquei lá atrás já está valendo? Não, eu não quero mais isso. Eu quero algo novo da parte do meu Deus todos os dias. Eu quero a presença do Espírito Santo de Deus sendo renovada na minha vida todo amanhecer, todo entardecer e todo anoitecer, porque Ele vai te blindar contra toda a investida do inimigo. Ele vai te blindar de seta, de retaliação. Eu preciso te perguntar: será que nós entendemos que verdadeiramente somos templos do Espírito Santo de Deus? Feche os teus olhos por alguns minutos. Reflita. Paulo vai dizer, ele vai deixar escrito à igreja de Corinto. Ele vai questionar, olha, não sabeis vós que sois templos, sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, ele pergunta, e essa pergunta o Espírito Santo ecoa dentro da igreja, falando a cada homem, cada mulher aqui, dizendo: você não sabe que você é templo, você não sabe que você é morada minha, você não sabe que eu habito aí dentro ainda. De repente algo que você fez, o inimigo quer lançar na sua mente que você não é mais templo do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer te encher nessa noite. Ainda com os olhos fechados, Paulo escreve a Efésios capítulo 4, 30, ele vai dizer: olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Eu preciso perguntar e eu quero orar com você. Você que pode, fique de pé. Por abaixo. Você tem feito com esse derramado do Espírito Santo que aconteceu na sua vida? Lembra, eu quero profetizar no nome de Jesus, que o Espírito vai soprar sobre a sua mente agora, o dia que você foi selado e marcado com a presença dEle. Ele vai soprar sobre você, aquele dia que você recebeu essa doce presença em teu ser. Ele vai soprar no teu coração, e a voz que ecoa em nosso meio é: o que eu tenho feito com essa presença? O que eu tenho feito com essa unção derramada na minha vida? O que você tem feito com essa doce presença que um dia foi liberada sobre você? Oh Espírito Santo, fecha os teus olhos. Esquece esse irmão da direita, esse da esquerda aí. Esquece esse momento que Deus quer te renovar nessa noite. E há uma promessa evidenciada em nosso meio. Que promessa é essa, pastor? Dá uma cutucada no seu irmão e fala: o Espírito Santo está aqui. Ele ainda está em nosso meio. Ele ainda está aqui. Feche os olhos. O que você tem feito com essa doce presença? O que você tem feito com o Espírito Santo de Deus que foi derramado dentro de você? O que você tem feito com essa presença que foi liberada sobre a sua vida? Eu queria que você refletisse nisso. Como? Agora eu vou mudar a pergunta e você vai entender do que eu estou falando. Como você tem manifesto a glória desse Espírito? Como você tem liberado essa mesma unção que um dia foi liberada sobre a sua vida? Eu queria que você fechasse os teus olhos. E a Bíblia vai dizer algo tremendo, algo poderoso.
Paulo, ele vai deixar escrito para mim e para você, dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não encha o teu coração com discórdia. Não encha o teu coração com ódio. Não encha o teu coração de rancor. Não encha o teu coração de amargura. Não encha o teu coração com rancor por falta de perdão. Hoje à noite que o Espírito Santo vai te visitar e dizendo: perdoe, libera perdão, arranca essa amargura do teu coração, porque a partir de hoje vocês vão ser cheios ainda mais do meu Espírito, diz o Senhor. Do meu Espírito, diz o Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Você que já é batizado com o Espírito Santo, você que já foi selado com essa presença, esquece o teu irmão. A unção é para você nessa noite. A graça que Deus manifesta hoje é para você. Eu quero profetizar: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. O castigo estava sobre mim, eu era culpado. Feche os teus olhos, vai adorando a Ele no teu Espírito. Adore a Ele, adore Ele, adore Ele com toda a força do teu coração. Adore Ele com todo o teu interior nessa noite. Eu quero profetizar no nome de Jesus que Ele nessa noite venha te levar naquele dia que você foi selado com o Espírito Santo. Eu quero profetizar para essa geração uma unção nova. Quem crê, levanta a mão. Uma unção de batismo com fogo. Deus vai batizar com fogo, com fogo, com fogo. Ei! Adore Ele. Adore Ele. Adore Ele com toda a sua força. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso livre. Onde estão os adoradores da última hora? Aonde estão os perseverantes, cheios do Espírito Santo de Deus? Ei, Espírito Santo, manifesta a tua presença agora. Manifesta a tua presença, Senhor. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar.
uma presença do Eterno em nosso meio, querido. Há uma presença gloriosa do nosso Cristo em nosso meio. Se prepare para coisas novas na tua vida. Se prepara para um mover novo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se prepare para um novo derramado Espírito Santo de Deus na minha, na sua vida. Só que eu preciso te perguntar, mediante aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração: está disposto a suportar tudo por causa dEle? Está disposto a suportar para viver o novo com Ele? Está disposto a sangrar na presença dEle, mas dizer: Senhor, nada além, nada mais que a tua presença. Ei, nada mais que a presença dEle. É a presença dEle que me satisfaz.